Olá, alunos, tudo bem? Conforme prometido, vou postar para vocês uma revisão a respeito dos processos de digestão dos alimentos. Isso aqui a gente já viu em sala de aula, tá? A gente também já fez a revisão em sala de aula, mas por conta de toda essa dificuldade eu vou postar esse material, tá bom? Então fiquem atentos a estudarem o material, principalmente a correrem atrás a respeito daquilo que a gente já tinha visto em sala de aula, tá? Primeiramente, quando a gente fala de processo de digestão, nós temos que lembrar a base do sistema digestivo, que ele basicamente é um tubo, e esse tubo ele conecta desde a boca até o ânus. Esse tubo ele vai se diferenciar em determinadas partes em órgãos com características bem diferentes. Então a gente começa a boca, que tem sua função básica na mastigação, de trituração do alimento. Então, alimento sólido ou líquido, quando ele é ingerido, basicamente ele ainda não está na forma necessária para começar o processo de digestão. Por esse motivo, a nossa boca ela tem a função de triturar esse alimento, macerar esse alimento. Aí esse alimento vai ser deglutido e vai passar pelo esôfago até chegar no estômago. O esôfago ele basicamente tem a função de transporte, tá? Ele não tem uma função digestiva, digamos assim, mais propriamente dita. Mas essa função de transporte é extremamente importante, uma vez que ela garante até alguns processos relacionados à saciedade da pessoa. Chegando lá no estômago, esse alimento ele vai receber o suco ácido, suco gástrico. Esse estômago ele mantém-se fechado através do esfíncter esofagiano inferior, certo? E esse esfíncter esofagiano inferior, que fica nessa ligação entre o estômago e o esôfago, garante com que o suco gástrico não retorne, que o alimento também não retorne. Esse suco gástrico, como ele é extremamente ácido, ele continua o processo de diminuição do alimento. Nesse caso, irá se transformar em uma massa, essa massa ácida, que já é mais facilmente digerida, e tem uma função principalmente nas proteínas, né? Alimentos ricos em proteínas, já que o suco ácido ele contém a capacidade de ir degradando estruturas maiores, além de ser liberado também a enzima pepsina. Isso faz com que essa proteína, esses alimentos ricos em proteína, inicie seu processo de digestão. Saindo do estômago, nós temos a passagem disso que seria o alimento, que agora nós chamamos de quimo, para o estômago, para o intestino, perdão. Lá no intestino serão adicionadas as enzimas vindas do pâncreas, e essas enzimas vindas do pâncreas irão finalizar o processo de digestão do alimento. Nesse momento, a gente também tem o fenômeno da absorção, ou seja, a passagem desses nutrientes que foram digeridos para o intestino, e do intestino vai ganhar a corrente sanguínea. Essa corrente ela vai ser uma ligação diretamente com o fígado, num sistema que nós chamamos de porta, sistema em que há essa ligação do intestino diretamente com o fígado. Esses nutrientes eles são transportados para o fígado e lá no fígado eles serão metabolizados. Aquilo que não for essencial irá passar para o intestino grosso, que tem a função básica de recolher água, de reabsorver água. Durante esse processo de reabsorção de água, restos de alimentos também são aproveitados pelas bactérias que vivem aqui. Essas bactérias elas também têm a capacidade de fermentar esses restos de alimentos. Em algumas situações conseguem até produzir vitaminas e outros nutrientes que são importantes para o corpo e depois serão reabsorvidos. E algumas irão produzir gases, né? Esses gases, por sinal, que nós devemos expelir. À medida que avance o intestino grosso, esse resto de alimento ele vai ser reabsorvido à água e cada vez mais ganhando uma consistência pastosa. Essa consistência pastosa é que nós damos o nome de fezes, tá? Então serão expelidas aqui pelo ânus.
Aqui, só para lembrar vocês, é o processo de alimentação, né, esquematizado, em que, basicamente, se a pessoa sente fome, o nosso sistema nervoso central, né, ele que irá perceber toda a necessidade de nutrientes. Isso irá levar um estímulo ao nosso hipotálamo, que irá liberar hormônios, e esses hormônios, eles basicamente irão indicar que a pessoa está com fome, ela precisa comer. Tá? E isso é extremamente coordenado, o nosso cérebro mantém uma coordenação em relação até mesmo aos horários com os quais nós comemos durante o dia. Em determinado horário do dia, a gente sente mais desejo de comer, aquilo que a gente chama de fome. Significa que o nosso sistema nervoso central está estimulando o hipotálamo que a pessoa deve comer. Então, se a pessoa come, então esse alimento ele vai ser ingerido, transportado até o sistema digestivo e lá vai acontecer a degradação. Após essa degradação, nós vamos ter dois fenômenos. O fenômeno da absorção dos nutrientes e o da eliminação daquilo que restou, os detritos, ou seja, aquilo que não será mais aproveitado. E a gente vai chamar isso de fezes. Esses nutrientes, quando eles são absorvidos, eles vão cair na corrente sanguínea na forma de elementos simples e serão um substrato para as nossas células poderem se alimentar. No momento em que existe uma grande quantidade desses nutrientes lá na corrente sanguínea, o nosso sistema nervoso central também estimula o hipotálamo, ele percebe essa grande quantidade e fala, não, temos que parar de comer. Nesse momento a pessoa tem saciedade, ela vai, em geral, parar de se alimentar, ela não consegue mais se alimentar. Todo esse controle do sistema nervoso central, lá no hipotálamo, ele também realiza esse controle principalmente nas reações de motilidade ou então de secreções digestivas através do sistema nervoso parasimpático. Lá no sistema digestivo, nós também temos um conjunto de neurônios e esses neurônios eles têm a função básica de coordenar e perceber diversas substâncias que seguem o sistema digestivo. Algumas, inclusive, desses neurônios estão ligados diretamente ao nosso sistema nervoso central na porção que mexe com as nossas emoções. É por esse motivo que, em algumas situações, o fato da gente comer determinado alimento faz nos recordar de alguma situação de vida, de algum parente, de algum problema em especial. Tudo isso porque está ligado com as nossas emoções. Tá? Esse sistema nervoso entérico, esse conjunto de neurônios que vivem sobre o intestino, sistema digestivo, ele está ligado diretamente ao sistema nervoso central através dos nervos simpáticos e parasimpáticos. E eles também ajudam a controlar a motilidade e as secreções das enzimas e dos hormônios no sistema digestivo. Como eu disse para vocês, a boca tem a função básica de secretar a saliva e essa saliva ela vai umidificar o alimento. Tá? No processo de umidificação do alimento, que foi secretado pela boca, algumas enzimas também são liberadas. A mais importante delas é justamente a amilase salivar. A gente também tem uma lipase que é liberada nesse processo, mas a gente destaca principalmente a função da amilase salivar. A amilase salivar tem a função de, basicamente, degradar carboidratos. E essa degradação de carboidratos, juntamente com o processo de trituração ocasionado pelos nossos dentes e de mistura provocada pela nossa língua, já irá garantir que o alimento esteja pronto para chegar ao estômago, tá bom? Então a função é digestiva e a função é de trituração. Que eu já falei para vocês, o esôfago ele possui dois esfíncteres, um que controla superiormente a entrada do alimento, ele não é tão usado assim, e o esfíncter esofagiano inferior. Esse sim é bastante utilizado porque ele impede a passagem do ácido, do conteúdo do estômago para o próprio esôfago, o que ele retorne até a boca da pessoa. Lá no estômago a gente tem uma estrutura formada parecida com um grão de feijão, tá vendo? E
estômago, ele tem a função de realmente triturar também o alimento. Na verdade, ele vai misturar de uma maneira mais mecânica aquele alimento juntamente com o ácido. E agora a gente nem mais consegue caracterizar isso com o alimento, que ele vai perder completamente suas características de sabor, de textura, de aparência. Isso faz com que esse que era um alimento ganhe o nome de quimo. É no local onde a gente tem o início da digestão de alguns nutrientes. Destaco principalmente as proteínas, tá? Apesar de que alguns lipídios também sofrem ação do ácido e também iniciam seu processo digestivo. Mas as proteínas, elas de fato permanecem mais tempo. Todo alimento rico em proteínas tende a ficar mais tempo no estômago, devido a essa necessidade de acidificar e também iniciar o processo digestivo com a pepsina. Aqui a gente falou um pouquinho também a respeito da característica do estômago, né? O estômago é um órgão que possui diversas células diferentes, cada uma produzindo substâncias diferentes. Nós temos as células de superfície, que a função delas básicas é produzir o muco, e esse muco irá proteger as próprias células do estômago do ácido. Então, ele libera o ácido e esse ácido não corrói o próprio estômago, uma vez que há a grande produção desse muco, uma camada bem grossa de muco que é produzido. Além disso, nós temos as células parietais. Essas células elas produzem o ácido clorídrico e o fator intrínseco. O ácido clorídrico justamente para acidificar o alimento e o fator intrínseco para se ligar à vitamina B12. Nós também temos as células principais, e essas células principais elas produzem o pepsinogênio e a lipase, como eu disse para vocês. O pepsinogênio é uma forma inativa da pepsina, que é a forma ativa, a enzima que irá degradar as proteínas. Por fim, eu separo para vocês o grupo de células que produzem a gastrina, que é um hormônio. E esse hormônio ele tem a função de, no momento que ele é liberado na corrente sanguínea, ele estimula o próprio estômago a produzir o ácido gástrico. Já mostrei para vocês também a função dos órgãos anexos. Então nós temos, basicamente, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. São órgãos que ficam próximos do estômago e do intestino, e a função deles são diversas. O pâncreas tem a função de produzir enzimas digestivas, como também de produzir hormônios, que irão garantir depois a metabolização desses nutrientes. O fígado tem diversas funções. A principal função do fígado é de metabolismo. Então, tudo aquilo que chega no fígado, ele basicamente dá um jeito de empacotar, né, e distribuir. Algumas situações, como é o caso de carboidratos, ele armazena também no fígado. Ou até mesmo lipídios, a esse armazenamento. Quando eu falo de substâncias, é qualquer substância que chega no intestino, basicamente é transportada para o fígado. O fígado, inclusive, tem um papel fundamental de garantir a metabolização, a quebra de várias drogas e medicamentos. Por isso que alguns deixam de ter ação em determinado tempo. Com relação aos carboidratos. Então, os carboidratos, inicia-se o processo digestivo na boca, através da trituração dos alimentos, além da ação da amilase salivar. E depois, os carboidratos eles são transportados pelo esôfago e praticamente não permanecem no estômago. Eles são facilmente levados para o intestino, porque no estômago não há um processo grande de digestão de carboidratos. A gente poderia citar apenas a mistura com o próprio suco gástrico, mas isso tende a ser bastante rápido. Por esse motivo, quando nós comemos alimentos ricos em carboidratos, a gente em geral sente fome, sente o estômago vazio mais facilmente. Quando chega lá no intestino delgado, esses carboidratos agora vão receber uma grande quantidade de enzimas, várias enzimas chamadas de sacaridases, tá? Essas enzimas elas irão degradar esses carboidratos em açúcares simples ou em resíduos de glicose, de frutose, de manose, de modo que agora o intestino consegue realizar essa absorção. Uma coisa bem interessante é que para a gente ter uma digestão, uma absorção de um carboidrato,
a necessidade de digerir completamente aquele carboidrato. Então, nesse sentido, algumas pessoas que não conseguem digerir completamente o carboidrato podem sofrer de alguma doença intestinal, como é o caso da intolerância à lactose. Nessa situação especial, o indivíduo ele não consegue digerir completamente a lactose. Isso faz com que as bactérias que vivem naquele intestino se aproveitem dessa lactose, comecem a produzir uma grande quantidade de gases, ou até mesmo de crescer de forma desordenada no intestino. Isso vai provocar diarreia, isso vai provocar distensão abdominal, isso vai provocar dor, isso vai provocar desconforto. Alguns indivíduos até têm desconfortos mentais, né, em decorrência de toda essa alteração do fluxo intestinal. Quando chega no intestino grosso, a ideia é que não tenha mais carboidratos que podem ser aproveitados. Nós vamos ter apenas fibras que não foram digeridas. E as bactérias que residem lá no intestino grosso podem também se aproveitar dessas fibras, tá? Mas basicamente a ideia é que não tenha mais carboidratos disponíveis facilmente para digestão nesse local. A glicose é o principal carboidrato que nós temos de interesse na natureza, é o mais abundante na natureza, tem seu processo de digestão e absorção lá no intestino, tá? E quando a gente ingere alimentos que tenham glicose, nosso corpo rapidamente digere e rapidamente transporta isso para o fígado. Lá no fígado acontece o fenômeno da glicogênese, ou seja, o fígado ele consegue produzir o glicogênio e armazenar essa glicose. Então vai produzir uma grande quantidade, um estoque de glicogênio. A glicose ela sofre a ação de dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina ela é sempre liberada no momento em que a gente tem uma grande quantidade de glicose no sangue, ou seja, após a alimentação. O glucagon ele é liberado no momento que a gente tem uma pequena quantidade de glicose, ou seja, nos momentos de jejum. Então, há necessidade de realizar esse controle por esses dois hormônios para fazer com que as taxas de glicose no sangue tendem a se manter dentro dos padrões adequados, ou seja, de 66 até 99 mg por decilitro. Uma coisa bem interessante também dizer é que toda vez quando esses valores dão menores que 60, maiores que 99, a gente fala que o indivíduo tem uma hipoglicemia, é uma condição extremamente grave. Algumas células do corpo, principalmente os nossos neurônios, começam a falhar. Isso faz com que essas células elas entrem em lesão e o indivíduo pode inclusive entrar em coma. Outra situação bem importante é a situação da hiperglicemia, quando essa glicose se mantém em níveis bem elevados. A principal característica desse quadro é o indivíduo aumentar seu potencial oxidativo, também ganhar um excesso de peso. Isso faz também com que esse indivíduo comece a ter lesão, principalmente nos terminais nervosos, que é uma grande característica do diabetes. Então, no estado pré-prandial, ou seja, antes de se alimentar, o indivíduo basicamente está com a quantidade baixa de glicose na corrente sanguínea. Se eu estou com a quantidade baixa de glicose na corrente sanguínea, o nosso pâncreas produz o glucagon e isso vai estimular o fígado a quebrar o glicogênio, nós chamamos de glicogenólise. Como também o fígado vai produzir nova glicose, a gente chama isso de gliconeogênese. Já quando a gente termina de se alimentar, ou seja, estado pós-prandial, esse alimento ele vai ser digerido até os nutrientes, serão absorvidos e levados para o fígado, e esse fígado vai produzir o glicogênio, além de garantir de que haja uma maior quantidade na corrente sanguínea. Com relação às proteínas, o processo de digestão e absorção de proteínas é bem particular, bem interessante. Primeiramente, a gente também tem a ação da boca, né, no processo de mastigação, de trituração do alimento proteico.
E algumas pessoas, inclusive, não mastigam completamente a proteína. Isso faz com que sinta um certo desconforto no momento que passa do esôfago, né, pelo esôfago. Mas a digestão em si começa lá no estômago. Lá no estômago vai receber a ação do ácido clorídrico, vai receber a ação da pepsina. E essas duas substâncias, basicamente, elas começam a quebrar a proteína em pedaços cada vez menores. Saindo do estômago, essa proteína irá para o intestino, onde vai receber a ação das enzimas do intestino, que digerem proteínas, quanto também das enzimas pancreáticas, que também digerem as proteínas. Isso faz com que haja uma quase completa digestão e a transformação da proteína em aminoácidos. Esses aminoácidos eles são absorvidos pelo intestino e lançados na corrente sanguínea. Tá? O nosso corpo ele sempre trabalha da seguinte maneira: toda vez com que eu tenho uma grande quantidade de proteínas na corrente sanguínea, nosso corpo utiliza para a produção de novas proteínas, principalmente as proteínas musculares, e continuando esse excesso, o nosso organismo irá degradar essas proteínas e eliminar elas. Então a gente não tem estoque de proteína no corpo. A gente tem apenas aquelas proteínas que são de fato utilizáveis. Se eu não utilizo meu músculo tende a atrofiar. Se eu utilizo com bastante carga meu músculo e de forma constante, meu músculo irá produzir mais proteínas. Entendeu? Então, nesse caso, não tem um estoque de proteínas no corpo. Outra coisa bem particular do relação à digestão de proteínas é que o nosso organismo ele consegue absorver também pedaços não digeridos de proteínas, dipeptídeos, tripeptídeos. Em algumas situações consegue absorver até proteínas inteiras, grandes, como é o caso do glúten. Isso pode aumentar a chance da pessoa desenvolver uma alergia a determinada proteína de determinado alimento. Quando a gente tem uma alergia, a reação inflamatória é extremamente grave. Isso vai desde a lesão no próprio sistema digestivo, como também ao fechamento da glote e ao aparecimento de diversos processos alergênicos ao redor de todo o corpo. Né? Em algumas situações, se isso não for tratado imediatamente com antialérgico, o indivíduo pode morrer. Tá? É o caso de pessoas que comeram camarão, comeram chocolate ou até mesmo a proteína do leite, ingeriram essas proteínas, desenvolveram a reação alérgica e se não tiver próximo, né, um antialérgico ou então um serviço de saúde, essa pessoa pode vir a morrer por asfixia. Uma coisa bem interessante com isso para vocês é que o organismo sempre trabalha utilizando a proteína de forma sustentável, então ele não vai basicamente estocar essa proteína. Se for assim, a gente fala que nosso organismo sempre vai manter dois tipos de reação: reações de anabolismo e reações de catabolismo. As reações de anabolismo basicamente são a síntese dessas enzimas, proteínas e hormônios. As reações de catabolismo são as reações de quebra de aminoácidos, produção de ureia e excreção renal. Tá? As duas reações podem acontecer ao mesmo tempo, mas em geral uma sempre irá sobressair a outra em determinado momento. Quando a gente termina de se alimentar, basicamente as reações de anabolismo elas estão em alta. Quando a gente passa um período de fome, ou seja, um jejum, basicamente as reações de catabolismo elas estão em alta. Com relação aos lipídios, os lipídios também têm uma particularidade bem interessante. Os lipídios, eles são substâncias que não se misturam em água. Então, logicamente, se a gente simplesmente comesse esses lipídios, eles iriam começar a se afastar da água que a gente tem dentro do corpo e depositar na parede do tubo digestivo. Com o tempo, facilmente a gente iria levar um entupimento desse processo. Para que isso não ocorra, nosso organismo libera sais biliares. E esses sais biliares, eles basicamente irão emulsionar as gorduras que foram ingeridas pelo indivíduo. Isso vai ser liberado lá no intestino. Logo no início do intestino a gente já tem a liberação desses sais biliares.
Essas gorduras, então, elas irão se formar nas estruturas que nós chamamos de micelas, tá? E essas micelas, elas irão, de fato, conseguir serem absorvidas pelo corpo. Uma coisa bem interessante, quando chega lá no intestino, o intestino ele vai produzir diversas micelas. Nós chamamos essas micelas de quilomícrons. Esses quilomícrons, eles irão ter a função de levar essa grande quantidade de gordura absorvida vinda da dieta para o fígado. Uma pequena parcela desses lipídios irão circular livremente, que são os ácidos graxos livres, tá? Ou até mesmo triglicerídeos livres, mas a quantidade tem que ser pequena relacionada aos lipídios. Então nós temos dois grupos básicos de lipídios. Temos lipídios que têm glicerol e lipídios que não têm glicerol. Os lipídios que não têm glicerol, eles basicamente são esteroides, terpenos, prostaglandinas, ceras e singolipídios. O principal esteroide que nós conhecemos é o colesterol, tá? Os lipídios que contêm glicerol, eles basicamente podem ser simples, que são os ácidos graxos, ou também chamados de acilgliceróis, como a gente tem também os compostos. E esses compostos a gente tem basicamente triglicerídeos, glicolipídios, galactolipídios, fosfolipídios e esfingolipídios. Então, pelo fato, quando a gente chega lá no intestino, nossa dieta chega no intestino, principalmente carregada em lipídios, os intestinos irão produzir os quilomícrons, e esses quilomícrons irão transportar os lipídios para o fígado. Chegando no fígado, o fígado terá a função de empacotar tudo isso de novo em outras lipoproteínas. Principalmente nesse caso, sai de lá o VLDL, que é uma lipoproteína com uma grande quantidade de lipídios. Ela é de muito baixa intensidade, então, ou seja, ela é grandona. E isso faz com que ela transporte triglicerídeos e colesterol também. Ela é precursora do LDL e do HDL. À medida que esse VLDL ela começa a distribuir esses lipídios, a gente tem a produção do IDL. O IDL é um intermediário, uma lipoproteína intermediária. Ou seja, ela tem um tamanho entre o VLDL e o LDL. O LDL ele já seria o processo final de distribuição, ou seja, já seria uma lipoproteína que teria uma quantidade de lipídios menor. E também transporta para os tecidos. Aqui onde a gente tem uma grande importância clínica. Quando chega nesse momento, se por acaso as células já receberam o máximo de lipídios que elas podem captar, esse LDL ele não consegue retornar para o fígado. E ele vai começar a se acumular, principalmente entre as paredes das nossas artérias, né? Na íntima das nossas artérias. Esse LDL ele pode se oxidar. Quando ele se oxida, ele pode gerar um processo inflamatório e a gente conhece esse processo inflamatório como placas de aterosclerose. O HDL ele também é produzido pelo fígado, só que ele é liberado sem lipídios. E a função dele é como se fosse recolher o excesso de lipídios que tem lá no tecido, né? E levar de novo para o fígado, para esse fígado conseguir produzir novas moléculas de VLDL. Aqui nós temos os valores de recomendação desejáveis, né, para os exames de sangue dos indivíduos. Basicamente, a gente sabe que hoje é possível fazer o exame tanto com jejum quanto sem jejum, e a gente entende que colesterol total, ou seja, todas as frações de colesterol, né, LDL, VLDL, IDL, todo mundo junto, tem que dar menor que 190. Isso é o desejável. O HDL, o desejável é que ele seja maior que 40. E triglicerídeos, que ele seja menor que 150 quando a pessoa fizer em jejum, ou menor que 175 quando tiver comido alguma coisa. Com relação ao LDL, a gente também tem que prestar muita atenção a respeito de como interpretar. Por quê? Hoje nós temos o conhecimento de que quando a pessoa ele possui um risco alto de desenvolver doenças no coração, né? Então, um risco altíssimo, como por exemplo pessoas que já têm doença no coração
pessoas hipertensas, pessoas com arritmia cardíaca e por aí vai, essas pessoas elas devem manter uma quantidade de LDL menor no sangue, entre 50 e 70, tá? Se o risco dessa pessoa for baixa, né, principalmente pessoas mais jovens, pessoas que fazem atividade física, que fazem regularmente a consulta com o cardiologista, que não apresentam nenhuma outra doença de base, essas pessoas podem manter o LDL menor que 130. Os lipídios, depois que eles são digeridos e absorvidos, eles são armazenados em células especiais. Nós chamamos essas células de adipócitos. E esses adipócitos, eles estão espalhados por todo o corpo. Mas, uma grande quantidade desses adipócitos, eles se depositam justamente na região do abdômen, que fica mais próximo do fígado, do intestino, do coração. Uma função disso se por acaso eu precisar de energia para esses órgãos, já que são órgãos vitais, rapidamente a gente conseguiria metabolizar a gordura desses adipócitos. Mas isso também pode gerar um problema, que esses adipócitos eles tendem a produzir uma grande quantidade de inflamação ao redor desses órgãos, tá? Isso pode fazer com que, no futuro, essa pessoa desenvolva alguma doença nesses órgãos, principalmente doenças no coração, doenças no fígado, doenças nos rins, que é a causa da maioria das doenças crônicas que a gente tem hoje, tá? Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças renais e por aí vai. Na biblioteca digital tem esse material desse livro, que é um resumo básico sobre o que a gente falou aqui dentro, tá bom? Existem outros livros de nutrição que facilmente a gente consegue fazer. Eu vou postar também para vocês alguns artigos que falam um pouquinho sobre o processo de digestão, tá certo? Então, bons estudos para vocês e também estou disponível para produzir qualquer dúvida, responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Um abraço a todos e a todas. Até mais.